Pai do Senhor a todos, mais uma vez estou aqui reunido através das redes sociais para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. E antes de deixar a mensagem de Deus para a tua vida, eu queria te pedir, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, compartilha, dá aquele joinha e comenta, amém? Desde já quero mandar um abraço para meu pastor presidente, pastor José Adolfo de Castro, da igreja IEBM, Igreja Evangélica Batista Missionária daqui de João Pessoa, Paraíba. E também para meu pastor local, pastor Roberto Gomes, para toda a minha família e minha esposa. Amém? Queria deixar aqui, nessa noite, nessa segunda-feira, lá em Atos do Apóstolo, capítulo 28, que vem dizer assim: quando já estávamos em terra, são e salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazendo frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo juntou um feixe de graveto e o estava jogando no fogo, quando uma cobra fugiu do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar. Mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era Deus. Uma história bem conhecida, a última viagem missionária de Paulo a Roma. E essa história começa nada mais, nada menos que lá no capítulo 23, onde Paulo ele estava preso em Jerusalém e aonde 40 pessoas se reuniram e fizeram um jejum amaldiçoado para que Paulo viesse ser morto, e planejaram também que quando Paulo ele fosse transferido para Roma, matasse ele no caminho. Então, pessoas se reuniram e fizeram esse jejum amaldiçoado para matar Paulo. Mas daí eles não sabiam que não era o desejo de Paulo ser julgado em Roma, e sim a promessa de Deus de levar Paulo para Roma. E lá no capítulo 27 vem dizer que Paulo ele já estava dentro de um navio e que de repente neste navio, que era um navio apropriado não para carregar passageiros, e sim navio apropriado para carregar cargas, alimentos. Então dentro desse navio estava Paulo e mais de 200 pessoas nesse navio. E quando de repente começa a se levantar uma grande tempestade, que em outras versões é conhecida como Eurocromos, e na linguagem de hoje é conhecida como Nordeste. Então os tripulantes ficaram apavorados. Aí Paulo vem dizer assim: olha, não precisa vocês ficarem apavorados, porque um anjo veio falar comigo e disse que o navio ele iria sim afundar. Mas Deus poupou a minha vida e poupou a vida de todos que estavam aqui. Mas para isso a gente precisa pular desse navio. Precisamos saltar, mas eles não deram ouvido a Paulo. E daí as ondas jogavam o navio para um lado, a tempestade aumentando, os ventos fortes aumentando. E daí Paulo mais de uma vez disseram: não se apavorem, porque Deus me prometeu, eu vou ser julgado em Roma. E daí os tripulantes resolveram
ouvia Paulo. Aí Paulo fez assim: olha, mas antes que a gente saia do navio, já estamos com 14 dias e vocês não comeram nada. Então eu peço que vocês comam alguma coisa, porque nem sequer um fio de cabelo cairá na sua cabeça. E eles pularam do navio. E aonde foi que chegaram nessa ilha? Aonde foi que chegaram no capítulo 28? Ilha de Malta. E quando chegaram nessa ilha, a palavra de Deus diz que estava chovendo muito. Então não começou a chover no momento que eles chegaram na ilha. Se a gente prestar atenção na palavra, vai dizer que eles já estavam no navio quando de repente uma grande tempestade se levanta. Então daí eles reuniram e fizeram uma grande fogueira. É onde me chama a atenção. É nessa parte onde fizeram a grande fogueira. Porque uma coisa é fazer uma fogueira e de repente começar a chover. Porque a lenha ainda vai estar seca. E outra coisa é a gente fazer uma fogueira com as lenhas que já está toda molhada. E foi daí onde se reuniram e fizeram uma grande fogueira. Aí Paulo, ele estava pegando os gravetos, pegando mais gravetos para pôr na fogueira, para que o fogo se espalhasse mais, porque tinha que ser uma fogueira grande, porque era mais de 200 pessoas. Para que seja aquecido, que a palavra de Deus estava fazendo muito frio. Então quando Paulo estava pegando a fogueira, os gravetos, aí daí sai uma cobra, outra versão vai dizer víbora, do calor do fogo. E essa cobra pica a mão de Paulo. E os pessoal ficaram apavorados. Ficaram com medo e começaram a dizer: rapaz, esse homem, ele é um assassino. Por certo, ele é um assassino, porque aconteceu aquilo no mar. E mesmo assim ele não foi morto. E quando chega em terra, acontece isso de novo. Deus não está permitindo que ele fique vivo. Mas aí foi se passando e nada aconteceu com Paulo. Nada se aconteceu. Mas o que eu quero trazer nessa segunda-feira para você que está assistindo, não sei de onde, mas a reflexão é a promessa de Deus na minha e na tua vida. É a promessa de Deus. Que é onde vejamos que lá no capítulo 23 pessoas se levantaram, fizeram o grupinho, ficaram em jejum amaldiçoado, para que Paulo viesse ser morto, para que impedisse dele ser levado a Roma, de ser julgado por Roma. Mas nada disso impediu da promessa de Deus se realizar na vida de Paulo. Aonde a tempestade se levanta, o barco é naufragado, mas não impediu dele chegar. Aí onde eu quero chegar é que você tem uma promessa. Você tem uma promessa de Deus e nada vai impedir. Nada vai impedir de Deus cumprir a promessa, aquilo que te prometeu na tua vida. Não vai ser pessoas se levantando, fazendo aquele grupinho, levando o seu nome para centro de macumba, falando mal de você, preparando uma armadilha para você, preparando até a sua morte. Não vai ser nada disso, não vai ser uma cobra que vai impedir de Deus fazer algo na sua vida. A gente vê aqui no capítulo 28, quando Paulo acendeu a fogueira, aí sai uma cobra do fogo e pica Paulo. A gente vê que quer ver realmente que é nossos amigos é quando colocamos na prova do fogo.
se ele vai correr ou se ele vai ficar junto com você. Aí sim vamos ver quem realmente é e quem não é nossos amigos. Quem realmente está sendo víbora e quem realmente não está. Porque a víbora, ela vai sair do fogo. Ela não vai aguentar a provação do fogo junto com você. Mas a parte mais interessante é que Paulo, quando pega ela, joga novamente no fogo. Mas o que eu quero dizer para você, nessa segunda-feira, é que como Paulo, ele teve essa promessa de Deus, e assim, você vai para Roma, você vai ser julgado lá em Roma, e que nada vai impedir de você ser levado lá e ser julgado lá. Mesma coisa com você que está assistindo. Eu não sei qual é a promessa que você espera de Deus. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem na tua vida. Mas nada vai impedir de Deus realizar. Só espera mais um pouquinho. Mas irmão, a tempestade está se levantando. As ondas já estão me cobrindo. Eu não vejo mais o sol porque está tudo escuro. A tempestade cobriu a claridade do sol. As coisas estão sendo... Estou vendo as coisas se destruir aqui dentro de casa. A minha família já está quase destruindo. Eu estou perdendo tudo. Ei, por mais que o barco venha afundar, mas o que Deus te prometeu, ninguém, nem o teu inimigo, pode levar para santo e macumba, nem o pior demônio do inferno, nem Satanás. Pode até planejar a tua morte. Pode até fazer até uma armadilha para tu, para você quando sair de casa. Pode até ir para uma cruzilhada. Pode até te apunhalar por trás, fazer traição. Mas se Deus prometeu na tua vida, nada e nem ninguém, nenhum demônio do inferno vai tirar aquilo que Deus te prometeu. Vejamos exemplo de José. Onde Deus fala com José através de um sonho, José fala desse sonho, aos seus irmãos fica ainda mais com raiva, pega ele e joga dentro de um buraco. Quiseram matar. Mas Rubens se levantou e disse, não vamos matar do nosso sangue, não vamos matar. Vamos dar um castigo severo nele. Aí jogaram dentro de um buraco. Depois foram lá, tiraram e venderam como escravo. Aí pegaram a túnica que a sua mãe deu. Mataram o animal, meraram de sangue, levaram para seu pai e disseram, nosso irmão, ele foi morto pelo animal selvagem. Então para seus pais, ele estava dado como morto. Foi vendido como escravo. Foi julgado inocente por seduzir a mulher de Potifar. Vai lá no presídio, vai lá para a cadeia. Sofre lá na cadeia. Aí onde Deus começa também a levantar José. Onde ele começa a revelar os sonhos. E onde aí ele é levado para o faraó. E ele aí é apresentado como governador. Governador de todo aquele povo do Egito. E as pessoas os seus próprios irmãos que levaram essa notícia dizer, pai, nosso irmão foi morto. Foi as mesmas pessoas que chegaram para o pai e disseram assim, pai, nosso irmão está vivo. Você está entendendo? As pessoas que falaram mal de vocês, te condenaram, te julgaram inocentemente. Essas mesmas pessoas vão ver a mudança de Deus na tua vida e vai dizer, olha o que Deus fez na vida desse rapaz.
É a promessa de Deus. Mas, irmão, não tem uma promessa de Deus. Tem. Lucas, o capítulo de Lucas vai dizer: se você crê, você fará coisas grandiosas em meu nome. Você colocará a mão sobre os enfermos e eles ficarão sãos. Você expulsará demônios em meu nome. Essa é uma promessa de Deus na minha e na tua vida. Mas para isso precisamos crer. Por mais que a tempestade esteja se levantando, por mais que as coisas estejam desmoronando dentro de casa, mas nada disso vai impedir. Nada disso vai impedir de Deus realizar uma promessa na nossa vida. Nada. Ao caminho do meu trabalho nessa segunda-feira, indo para João Pessoa, Paraíba, fui de moto. E daí, no meio do caminho, levantou aquele temporal. Eram umas 6h10 da manhã, levantou aquele temporal. Aonde quando eu vi lá pra frente, vindo aquela chuva forte, eu não conseguia ver claridade nenhuma. De tanta chuva que eu iria enfrentar. Eu já estava um pouco já molhado, que eu já estava recebendo o início da chuva. Vamos trazer para a palavra da Bíblia. Eu estava no início da tempestade. Daí eu pensei em voltar para casa. Eu falei assim, não, eu não vou enfrentar, não vou para o trabalho assim. Eu não vou para lá. Mas daí Deus tocou no meu coração, vai, continua. Mais para frente a chuva engrossando, aí eu vejo um posto, me dá vontade de encostar, onde já tinha um bocado de moto já encostada, esperando a tempestade passar. Quando eu ia dar seta, aí Deus, não, vai, prossegue. E eu sem entender nada. Eu falei, meu Deus, vou enfrentar essa chuva, meu celular aqui no bolso, meus documentos, vou perder. Aí Deus, prossegue. Eu quero que você entre nessa tempestade. Eu quero que você sinta essa tempestade. Aí eu fui indo e mais para frente, essa tempestade para a chuva. E eu todo molhado. Poucos minutos depois, mais para frente, vem a tempestade de novo. As mais para frente, ela vai afinando. Vai afinando. Aí eu falei, olha, vai parar de chover. Aí eu fui continuando, aí a tempestade foi engrossando, foi engrossando, foi engrossando. E os pingos da chuva, quem já andou de moto, chovendo, sabe como é que é. Os pingos de chuva batia, doía. E Deus continua. Até que antes de chegar no meu trabalho, eu comecei a ver a luz do sol. Aí Deus falou comigo no meu coração. Tá vendo, filho? Se você tivesse voltado, se você não tivesse voltado, você não iria ver essa luz na sua frente. Se você tivesse parado onde aqueles pessoal estavam, você ainda estava lá no mesmo lugar, preso na tempestade. Porque nem sempre a tempestade ela vai parar. Porque a palavra de Deus diz, no mundo sempre tereis aflições, sempre. Talvez a tempestade ela cesse, mas daí se levanta outra. Talvez a tempestade se levante, talvez você esteja no início, no meio ou no fim, ou você esteja no fim, no meio ou no início, não importa. Mas antes dela se acabar, se levanta mais outra. E se levanta mais duas ou mais três. Mas o que eu quero dizer sobre essas tempestades é que se a gente for inventar de voltar, não enfrentar a tempestade de frente, a gente não vai receber a promessa que Deus tem preparado para nós. Se a gente for
se esconder debaixo de um lugar, não querer enfrentar a tempestade de cara, a gente vai ficar preso ali e a tempestade em cima de nós, impedir de a gente chegar ao destino certo. Como Paulo fala lá em Eclesiastes, diz: irmão, eu não me orgulho daquilo que eu conquistei, mas antes eu esqueço do meu passado e vivo agarro o meu presente. Eu foco a minha visão no alvo que Cristo tem preparado para mim. Então não vai ser a tempestade que vai impedir de você prosseguir, prossegue. Mas irmão, você não sabe a tempestade que eu estou enfrentando, eu não sei, porque cada um tem a sua tempestade. É como a gente olhar para o céu. A gente, quando olha para o céu, a gente vê uma estrela brilhando, uma maior do que a outra. Seu brilho, um mais forte do que o outro. A mesma coisa é a tempestade na minha e na tua vida. Talvez você esteja com um problema, talvez eu esteja com maior e vice-versa. Todos têm uma dificuldade, todos têm uma tempestade, mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele não lança tempestade na nossa vida na qual a gente não possa suportar. Ele não lança. E essa tempestade que Deus lança na nossa vida é para provar a nossa fé. Assim como fez com Jó, provou Jó. E nessa parte que Satanás está conversando com Deus, a parte que Deus diz: viste o meu servo Jó, um homem íntegro, justo e honesto. Deus falou as qualidades de Jó: íntegro, justo e honesto. E essa tempestade, quando se levantou no barco, no navio onde Paulo estava, aí Paulo disse assim: olha, o barco vai afundar. As pessoas também ficam perguntando: como é que um profeta vem dizer que o barco vai afundar? Tem que dizer que o barco não vai afundar. Estamos numa tempestade, mas o barco não vai afundar. Mas tem momento na nossa vida que o barco ele tem que afundar. Tem que afundar, que é para os inimigos ver a grandeza de Deus na nossa vida. É necessário que, em certo momento, o barco afunde, para que nós levantamos os nossos olhos, porque é do alto que vem o nosso socorro. O salmista vem dizer isso. E às vezes tem certos momentos que a gente só vem levantar os nossos olhos para Deus quando o barco ele está afundando. Mas quando está tudo bem, como Paulo chegou na ilha de Malta, que essa ilha é conhecida como Ilha do Mel, que por esse significado pensa, então quando Paulo chegou lá foi tudo bênção, mas não foi. Ele experimentou logo o veneno da cobra para depois experimentar o mel. Então nem sempre vamos estar sempre só no mel. Tem momentos que estaremos sim provando o veneno da cobra, provando o fel. Mas a promessa de Deus está mais adiante. Continua. Não desista, aguenta mais um pouquinho. O barco já está laxando, pula do barco, porque a promessa que Deus fez na tua vida é que você ia chegar lá. E não para que o barco iria chegar lá ação, não. Era você que ia chegar com vida. O barco ele pode esfarelar, mas você vai chegar com vida. Porque a promessa que Deus fez na tua vida é a promessa que Deus fez no teu ministério. Você que está à frente de uma obra, não desiste do teu ministério. Porque Deus te chamou e quando Ele chama, Ele se responsabiliza por cada detalhe. E o chamado de Deus é uma ordem. E temos que cumprir. Mas irmão, você não sabe a dificuldade que é estar em frente a uma obra. É muita tempestade. Ei, continua. Continua, porque o mel, a luz, a promessa está um pouco mais para frente. Continua, porque eu sei o tempo exato de dizer: aquieta-te, irmã. Eu sei o tempo exato. Mas irmão, eu não tenho promessa, eu sou vítima, eu sou gerado de um estupro. Se você está assistindo esse vídeo, se você foi gerado de um estupro,
Eu tenho algo de Deus para a tua vida nessa noite, nessa segunda-feira abençoada. A palavra de Deus diz que desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Eu que te escolhi, desde o ventre da tua mãe. Posso ser gerado de um estupro, mas foi eu que te escolhi. Eu te escolhi e eu tenho um chamado na tua vida. Eu tenho uma promessa na tua vida. Mesmo que teu pai te abandone, mesmo que teus amigos te abandonem, mesmo que todos virem a costa para ti, mas eu nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Isso é uma promessa de Deus na tua vida, na minha vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Então nessa noite que você medite nessa palavra. Você não veio aqui por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Você é uma promessa de Deus. Mas para isso você precisa dar um passo e buscar essa promessa. A tempestade se levantou. Alguns momentos o barco ele não vai lachar, mas tem momento que o barco ele vai afundar. Mas a promessa, não se esqueça, Deus fez a promessa não para o barco. Deus fez a promessa na tua vida. Segue em frente. Não deixe que a tempestade faça você voltar. Não deixe que essa tempestade faça você desanimar. Não deixe que essa tempestade faça você ficar preso num lugar. Não deixe que essa tempestade destrua seu sonho, seus projetos. Não deixe que essa tempestade destrua sua família, destrua seu casamento. Não deixe que essa tempestade destrua sua comunhão com Cristo. Não permita. Mas que quando essa tempestade vir, você possa olhar com outros olhos. Você olhe e diz assim: essa tempestade é permissão de Deus. Se Ele mandou essa tempestade, é porque eu tenho força de se levantar. Se Ele mandou essa tempestade, é porque Ele tem algo na minha vida. Se Ele mandou essa tempestade, é porque Ele tem uma promessa para mim depois dessa tempestade. E eu já vejo a luz dEle brilhando ao fim dessa tempestade. Não se esqueça. Então que Deus abençoe. E segunda-feira estou aqui novamente trazendo algo de Deus para todos vocês que estão assistindo através do Facebook. Vai estar aí o meu Face aí no vídeo. Também no Instagram, vai estar meu Instagram lá. E também no YouTube. Mas antes de encerrar, eu queria orar por cada um de vocês. Pai querido, Senhor Deus. Pai, aonde essa mensagem chegar, todo aquele, Senhor Deus, que estiver ouvindo e assistindo essa mensagem, que ele possa sentir a Tua presença, Pai. Santo Espírito de Deus, visita cada um deles. Pai, que a tempestade que ele esteja enfrentando, das forças para que ele não venha desistir, não venha voltar atrás, mas sim, Pai, fortalece ele para que ele venha enfrentar essa tempestade, porque tem uma promessa após essa tempestade, Senhor Deus, para a vida dele. Fortalece, Senhor Deus, ele. Pai, em Teu santo nome, Senhor Deus, repreende, Pai, todas as palavras de maldição na vida de todos eles, Senhor Deus. Palavras negativas. Se alguém se levantar, Pai, contra eles, Senhor Deus, para fazer o mal, em Teu santo nome, Senhor Deus, seja caído por terra. Abençoa, Pai, restaura casamento. Pai, se essa tempestade que tiver na vida dessas pessoas que estão assistindo, se for seu filho em drogas, Pai, Pai, liberta, que haja libertação, Pai. Pai, se essa tempestade for espiritual, se for depressiva, Pai, em Teu santo nome, Pai, repreende essa depressão.
Pai, se essa tempestade for por causa de casamento que esteja quase se acabando, Pai, restaura, Pai. Restaura, Pai, esse casamento. Pai, repreende todo o mal. E assim, Pai, que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, não desista. Segue em frente. Porque a promessa que Deus tem na tua vida está depois da tempestade. Amém? Que Deus abençoe todo você.